bem-vindo a todos e todas aqui nessa reunião do Comitê de Mercados Digitais. É um prazer aqui fazer a abertura desse evento com um tema tão do momento, tão interessante e com palestrantes tão qualificados como esses, né? Queria agradecer a Marcela e o Ricardo pela organização desse evento. Eles serão os moderadores, conhecidos de todos aí. O Ricardo Mota é o responsável pelo nosso grupo de mercados digitais no IBRAC. A Marcela Matiuso é responsável pela parte de dados pessoais dentro do IBRAC. E então eles vão moderar aqui, vou passar a palavra para eles, mas muito feliz aqui de ter a participação da Priscila, que é bastante conhecida no setor, bastante respeitada, e tem muito a dizer para a gente sobre o projeto, e do César, que é amigo aí de todas as horas, ex-conselheiro do CAD, e muito próximo aí de todos do IBRAC, né, e pessoa querida por toda a nossa comunidade antitrust. Então, passo aí a bola, Ricardo, para vocês. Obrigado, Ribas. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer ter todos aqui nessa conversa. Vou fazer uma rápida apresentação aqui dos nossos painelistas, mas só antes agradecer aí, Ribas, pelo sempre apoio que vocês têm dado nas organizações dos eventos aqui de mercados digitais. Agradecer também o Ricardo Botelho, o Bruno e o Renê também pelo apoio de sempre, apoio que o IBRAC tem dado. Eu vou rapidamente fazer só uma contextualização desse evento e depois eu apresento os nossos painelistas. Então, 1-2 semanas atrás, né, tomamos conhecimento aí do PL, do projeto de lei protocolado na Câmara dos Deputados pelo deputado João Maia, a respeito de uma proposta de regulação para mercados digitais. Esse PL, obviamente, chamou aqui a nossa atenção. A gente tem se esforçado, na verdade, para estudar temas relacionados a mercados digitais, temas de interesse, e, obviamente, aí é exemplo de outras jurisdições como Europa, Inglaterra, Europa como um todo, mas Inglaterra, especificamente agora, com propostas de regulação, Estados Unidos também com projetos de lei no Congresso, Austrália, enfim, diversas jurisdições discutindo esse tema. O Brasil também entra nesse mapa de discussão com esse PL, e a ideia aqui é a gente desvendar um pouquinho. Primeiro, entender o contexto desse PL, entender um pouquinho a sistemática, toda a discussão que teve por trás desse PL, e também entender, por outro lado, qual que é a aplicação, como é que isso vai se dar, tentar já de alguma forma entender como que vai ser a aplicação jurídica. Para essa conversa, a gente convidou ex-conselheiro César Matos, acho que dispensa apresentações aqui para esse público. Mas rapidamente aqui, o ex-conselheiro, ele é doutor em economia, consultor na Câmara dos Deputados, foi ex-conselheiro do CAD e ex-secretário de Advocacia da Concorrência, sempre pronto aqui a nos atender, sempre pronto a auxiliar e a aconselhar aqui o IBRAC em diversas questões. Então, muito obrigado, César, por ter aceitado o nosso convite. E também a Priscila, evangelista. A Priscila dispensa apresentações, principalmente para aqueles que atuam na área de regulação e concorrência, mas a Priscila é gerente de acompanhamento econômico na Superintendência de Competição da Anatel. Ela coordenou o grupo de precificação do leilão 5G, o estudo sobre novos mercados nas telecomunicações e a revisão no Plano Geral de Metas de Competição. Ela possui graduação em Economia pela Unicamp, mestrado em Economia pela UNB e especialização em Regulação de Telecomunicações pela Inatel. Pessoas super qualificadas, eu acho que um debate de altíssimo nível, e a ideia é que a gente não só faça um debate entre nós aqui, mas que vocês que estão nos assistindo participem, tá? Então, para coordenar esse debate, a Marcela Matiuso, coordenadora do Comitê de Regulações e também do Comitê aqui de Mercados Digitais, tem auxiliado fortemente aqui nas discussões, mas a ideia é que não só nós façamos as perguntas, a gente tem aqui algumas diversas perguntas para fazer, mas é que vocês também participem. E para isso, muito embora a gente tenha adotado aqui um modelo de webinar,
então tem duas salas separadas. Aqueles que quiserem subir para a sala de webinar vão ser convidados, ou vocês podem pedir para a Dora, para alguém aqui do IBRAC, para mim, ou para a própria Marcela, a gente vai subindo vocês gradativamente. A ideia é que vocês façam perguntas também, só vou pedir para que todos levantem a mão, para a gente conseguir aqui alguma ordem, ou coloquem no chat, a gente vai encaixando essas perguntas ao longo do nosso debate, para a gente ter um bate-papo. Então, não tem uma apresentação que eles prepararam, e a gente pediu isso de propósito, para a gente poder ter essa conversa um pouco mais corrida e ser um pouco mais proveitoso, sanando aqui as dúvidas que a gente tem. Eu sei que são muitas dúvidas, até porque é uma coisa muito nova, e a gente está tentando encaixar também uma regulação no contexto brasileiro, o que é muito importante. Então, agradecer de novo aqui a participação de todos. Eu vou pedir licença aqui para a Marcela, para inaugurar com a primeira pergunta. E aí, Marcela, por favor, vão interromper. O Ribas também, Ribas, se quiser interromper aqui, fazer perguntas, e até César, Priscila, acho que a ideia é mesmo um debate, então vocês vão também se auto-interrompendo um ao outro aí, e completando pontos, colocando visões diferentes. Acho que é mais para aprofundar o debate, engrandecer aqui a discussão, tá? Mas deixa eu fazer uma pergunta, talvez começar esse debate com uma pergunta mais geral e mais sistemática aqui do projeto de lei. A gente viu, de uma forma geral, e comparando o nosso projeto de lei com outras regulações de outros países, a gente viu que esse projeto de lei, essa proposta, ele tem um aspecto muito mais principiológico do que as regulações propostas em outras jurisdições. Então, tem ali algumas proibições, tem algumas regras específicas, tem multas previstas, tem um imposto previsto, a gente vai discutir sobre isso um pouco mais à frente, mas tem um espírito principiológico muito grande, né? E aparentemente, ao que nos parece, ele trabalha até com relação às proibições, trabalha com proibições principiológicas, trabalha com proibições abertas, talvez até um pouco a exemplo da lei concorrencial. Queria, na verdade, aí eu vou deixar aberto, talvez primeiro para o César, depois para a Priscila, ou vice-versa. Deixa eu talvez começar com o César, depois a Priscila. Talvez se vocês pudessem contextualizar um pouquinho as discussões em relação às justificativas desse projeto e em relação à sistemática adotada por esse projeto. Quais foram as discussões que vocês participaram? E, obviamente, aqui vocês fiquem à vontade para falar em nome da agência ou não, ou do Congresso ou não, ou o nome próprio, ou visão pessoal, mas entender um pouquinho das discussões de fundo que cercaram esse projeto e como isso nasceu e por que chegamos aonde chegamos. Bom, no final das contas, a gente acho que essa ideia principiológica que o Ricardo está levantando, ela é um tanto deliberada, ela é completamente deliberada, no sentido de que não só o Brasil, mas eu acho que o mundo todo vai passar por um processo de aprendizado em relação a um tipo radicalmente diferente de regulação, tá certo? Quer dizer, esse tipo de regulação, quer dizer, regulação de acesso, que está vindo, quer dizer, que foi aprovado na Europa, está sendo discutido nos Estados Unidos, de plataformas digitais, de fato, quer dizer, eu acho que a Priscila definitivamente vai poder falar um pouco mais, porque eu acho que a telecomunicações é a coisa mais parecida que a gente tem do que será essa nova regulação, mas ainda assim é uma regulação de acesso e ela é muito nova, tá certo? E, de fato, quer dizer, teve uma certa inspiração no Digital Market Act europeu e também nessa discussão que está tendo da legislação americana, só que teve também um intento deliberado de ser mais aberto mesmo, de não ser uma coisa fechada e descritiva, de ir na minúcia da descrição, como é o DMA. Principalmente porque, mais uma vez, não só nós, Brasil, se de fato essa é uma regulação que vai adiante, que será aprovada, enfim, mas o mundo inteiro que vê o surgimento, a proeminência cada vez maior das plataformas digitais e que está buscando diversas formas de regulação, inclusive essa regulação de acesso, uma regulação típica que veio muito de infraestrutura, né? Quer dizer, regulação de acesso é uma coisa de infraestrutura. E a ideia de como ela será aplicada em plataformas digitais vai ser uma coisa que a gente, quer dizer, que o país e o regulador, especialmente a Priscila, vão aprendendo ao longo
ao longo da própria regulação, porque é nova, porque ninguém fez isso ainda. Os europeus acabaram de fazer e estão implementando. Então, no final das contas, quer dizer, essa ideia de não ir tanto no detalhe é também respeitar, talvez em algum momento mais lá na frente, após esse aprendizado, você possa não ser tão principiológico, ser um pouco mais detalhista, eventualmente, mas, neste momento, e se eu fosse regulador, eu realmente eu iria com muita cautela em relação a isso, porque temos realmente um período de aprendizado aí pela frente. Priscila? Bem, primeiro, né, bom dia a todos, obrigada, né, pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês discutindo esse tema. Primeiramente, eu queria dizer, né, que não é o PL da Anatel, na verdade, a Anatel ela tem acompanhado esse tema de regulação de plataformas digitais já há algum tempo, mas ela não se manifestou com relação a esse PL. Na verdade, o PL ainda está tramitando, vai ser definido o relator, mas, em geral, a Anatel ela sempre gera notas técnicas com relação aos PLs, né, que têm sido discutidos, e que, de certa forma, afetam o setor de telecomunicações. Mas, com relação, né, a esses temas que têm sido trazidos, principalmente alguns questionamentos sobre PL, ser principiológico, mas trazer questões de sanções, enfim, eu vou tentar sempre contribuir com a visão do setor de telecom, que, como o César mesmo disse, eu acho que é o que a gente tem mais próximo, mas ainda um pouco distante, né, o nível de inovação. A gente brinca, né, o nível de inovação no setor de telecom a cada 10 anos a gente tem uma nova tecnologia, né, nesse mundo de plataformas digitais é tudo muito mais acelerado, mas fazendo um paralelo, né, com a experiência que a gente tem, a nossa lei de telecomunicações, ela é amplamente principiológica. Ela coloca o que ele tem que regular, ela traz o conceito do que é serviço de telecomunicações, é um conceito bem técnico. Ela reestruturou todo o setor em 97 com o objetivo imenso de levar telefonia fixa, né, para toda a população. A gente não tem nenhuma menção de telefonia fixa na lei de nenhum dos serviços, na verdade. Ela deu competência para o órgão regulador para definir qual é a relação de serviços, já sabendo justamente disso. Que a gente tem uma inovação muito grande. Naquela época a gente não tinha SMP, que é o serviço de telefonia móvel, era SMP, depois a gente teve que ajustar, né? O serviço de telefonia móvel era voz. A gente não tinha noção do que viraria banda larga fixa, né? E aí, em 2012, eu acho que o grande marco com relação, né, à experiência da Anatel para essa parte de regulação ex ante, ela veio em 2012, quando a agência, né, nos primeiros 15 anos, ela atuou muito por serviço, então a gente tinha uma superintendência que cuidava da parte de telefonia fixa, outra da telefonia móvel, outra de TV por assinatura, e aí em 2012 a gente teve uma reestruturação, a gente passou a ser organizada por temas, então tem a superintendência de competição, tem uma de regulamentação, uma de fiscalização, e aí a partir disso a gente teve a criação do Plano Geral de Metas de Competição, que é a norma que a gente centralizou toda a parte de regulação econômica da agência. E aí, nessa linha, né, eu acho que o que a gente pode trazer de aprendizado é que a LGT ela traz os princípios básicos, né, o que o órgão regulador ele tem que se preocupar, mas ela não traz dizendo que a Anatel ela tem que ter um plano geral de metas de competição, por exemplo. Ela não traz a relação dos serviços, mas ela traz, por exemplo, que o órgão regulador ele tem poder sancionatório, isso é importantíssimo. Né? Ela traz que o órgão regulador ele tem que ter independência, né? Qual é a fonte de orçamento dele. Ela traz que os regulados eles têm que contribuir com uma taxa X, né? Que é a taxa de fiscalização. Ela traz, por exemplo, que alguns serviços eles precisam ser universalizados, então os agentes eventualmente teriam que contribuir para algum fundo de universalização. Então, eu acho que esses princípios, né, porque a partir do momento, né, que a sociedade decide que um determinado segmento ele precisa ser regulado, aquilo né, passou a ser importante, tornou relevante para a sociedade, e algumas disciplinas, né, precisam ser dadas, tanto do ponto de vista de competição quanto do ponto de vista consumerista, você precisa empoderar esse órgão para ter, né, essa certa autonomia
mas ele também tem que seguir uma série de ritos, né? Por exemplo, hoje a gente, na época que a Anatel foi criada, não tinha, né? Mas hoje a gente tem a lei das agências. Então, qualquer decisão, né, a Anatel ela já vinha fazendo isso, mas do ponto de vista de ser uma das agências mais antigas, de estar sempre buscando aperfeiçoar os seus processos, mas hoje a gente tem isso já cristalizado numa lei, que todo o processo regulamentar ele tem que passar por uma análise de impacto regulatório, ela tem que contar com tomada de subsídios do setor, ela tem que passar por um processo de consulta pública, as consultas públicas elas devem ser respondidas, as decisões, né, as reuniões do conselho diretor, elas são abertas, inclusive abertas à participação dos agentes envolvidos. Então, a gente tem aí, eu acho que a ideia desse PL, né, o PL, na verdade, ele é um bom ponto de partida, né, mas, assim, como todo projeto de lei, ele não nasce pronto, né, ele precisa, principalmente nesse caso das plataformas digitais, que afetam diversos segmentos da sociedade, acredito que ele precisa passar ainda por um amplo debate para que a gente consiga arredondar, né, todas essas arestas que ainda estão soltas. Quando a gente olha para ele, tem alguns pontos, assim, que, não, aqui ele até parece ser um pouco mais intrusivo, talvez não precisasse entrar tanto, mas enfim, eu acho que tem oportunidades de amadurecer, mas eu acho que que como ponto de partida, acho que foi uma iniciativa que tem sido bem aceita, vista com excelentes olhos dentro da Anatel, até porque vários dos serviços que a gente regula hoje, eles são contestados por serviços que são prestados pelas plataformas digitais, e hoje a gente tem uma grande dificuldade, inclusive, de fazer a análise desses mercados, porque eles não são agentes regulados, então quando a Anatel pede dados, por exemplo, de acesso, a gente tem dificuldade de receber dados mínimos para a gente conseguir avançar nessa análise de cada um desses mercados concorrenciais. Acho que é isso, acho que falei demais. Não, perfeito. Obrigada, Priscila, obrigada, César, de novo pela disponibilidade de estar conversando aqui com a gente. Como o Ricardo falou, né, a ideia é ter, de fato, um diálogo e uma troca de ideias. E aí, um pouco, assim, pensando nessas questões que vocês colocaram de início, né, acho que uma discussão que já tem aparecido um pouco sobre o projeto em concreto é o modelo, né, de delegação que foi colocado ali, né, porque a gente tem uma delegação dessas competências regulatórias, vamos chamar assim, para a Anatel, mas talvez diferentemente do que acontece na própria Lei Geral de Telecomunicações, né, tem um espaço bastante amplo para a própria agência, a posteriori, definir o que vão ser as regras, né, porque hoje o PL, ele é bem, vamos chamar assim, talvez principiológico, né, ele fala, olha, a direção é essa aqui, mas eu não estou criando, né, como o César comentou, assim, no DMA a gente vê tem algumas regras já bem específicas, falando, olha, não pode fazer isso, tem que fazer aquilo, etc. E aqui a proposta é um pouco diferente. Então, acho que, enfim, tentar entender um pouco também a visão de vocês sobre como isso funcionaria e também por que talvez esse modelo foi adotado, né? Acho que tem muitas possíveis razões, algumas que talvez vocês já tenham começado a explorar um pouco. Não sei se você quer começar ou se a Priscila quer começar, acho que pode ser você. Na verdade, quer dizer, mais uma vez, a gente, quer dizer, no Congresso, a gente, quer dizer, eu tinha recebi uma demanda do deputado João Maia, quer dizer, que tinha esse interesse em seguir, em ver, quer dizer, o que estava acontecendo na Europa, Estados Unidos e outros países, e a gente vê em que medida a gente poderia adaptar esse modelo aqui. Essa maior definição do DMA, quer dizer, principalmente self-preference, se você for pensar em algumas condutas mais específicas, a gente preferiu, e realmente, de uma forma bem deliberada, não fazer uma persificação, né, tornar as condutas per se de início. Então, definitivamente, a gente
porque a gente não sabe em que medida algumas condutas podem ser, aí é tudo jargão de concorrência e em que medida na regra da razão de cada conduta, tá certo? Se ela pode ter mais eficiências, eventualmente, do que custos, custos competitivos. Primeiro de tudo, você vai avaliar se tem um problema de controle de acesso essencial. Esse é um nome, eu acho que essencial, fundamental, essencial, quer dizer, essencial, mas é um nome chave para entender o projeto de lei, que é essa ideia de que ele vai se concentrar naquelas plataformas digitais que se configuram como um insumo, tá certo? Que tem características, quer dizer, que na verdade, assim, que sem aquele insumo seria difícil você concorrer, tá certo? E aí você tem muitos problemas que podem vir de mercados adjacentes, tá certo? Quer dizer, eventualmente condutas das empresas, das plataformas digitais, que queiram alavancar o seu poder de mercado para mercados adjacentes, eventualmente de uma forma não competitiva, então prevenir esse tipo de coisa que a gente entende, quer dizer, hoje em dia isso tem sido tratado pelo antitrust, né? Quer dizer, caso a caso, não só no Brasil, mas no mundo. Eu acho que a iniciativa europeia e americana são uma sinalização no sentido de que a regulação ex ante talvez seja mais eficiente, dado o quão pervasivo é essa presença das grandes plataformas digitais. E para alguns mercados adjacentes, a importância dessas plataformas enquanto insumo essencial para eles poderem exercer a sua atividade, inclusive para startups. Na verdade, tem toda uma preocupação com você manter a concorrência por inovação, tá certo? Então, quer dizer, a grande característica desse mercado é a inovação, e quando o insumo dessa empresa, quer dizer, reconhecendo que as plataformas digitais, hoje, as grandes plataformas digitais ainda são inovadores bastante disruptivos, o que é uma coisa positiva. Só que, quer dizer, na medida em que eles controlem insumos que são muito essenciais, elas podem se transformar em controladores de acesso essencial, e que isso pode ter implicações que demandam uma resposta mais rápida do que o antitrust usualmente costuma dar. Certo? Ainda assim, nós ainda temos que entender um pouco melhor as consequências, as implicações mesmo do self-preference, que é o mais citado de todos eles, quer dizer, você preferir a você mesmo, você discriminar favoravelmente o seu braço no mercado adjacente, a sua empresa no mercado adjacente em relação a terceiros, e você ter um regulador, um watchdog que vai olhar para isso, né? Então, mais uma vez, o objetivo não foi a persificação, quer dizer, tornar nenhuma conduta per se, por enquanto, tá certo? E que isso não há como isso ser discutido no plano de lei, tá certo? Não tem jeito, quer dizer, no Congresso, de você amadurecer, sem casos concretos, tá certo? Especialmente uma regulação radicalmente nova. Então, mais uma vez, a gente escolheu a Anatel, que a gente conversou com a Anatel sobre isso, mas a gente realmente viu a Anatel como o órgão que mais se aproximava das características que a gente queria para exercer essa função. Obviamente que o governo pode acabar escolhendo de outro formato, mas no momento era enfim, o órgão que a gente via que tinha mais tradição, mais expertise e com o setor mais parecido, tá certo? Quer dizer, como a Priscila falou, a cada 10 anos, acho que ela está sendo até modesta, mas eu acho que até mais frequente, as revoluções, quer dizer, é um setor que não se cansa de revoluções tecnológicas, né? E de fato, a Anatel talvez, quer dizer, que está mais aproximada dessa coisa, e que ela já regulou, no caso de interconexão, uma regulação de acesso, o frigir dos ovos, tá certo? E das mais difíceis, e que, na verdade, remonta ao caso da AT&T lá na década de 70, enfim, então eu acho que ele já tem assim, o arcabouço analítico na cabeça
para começar a pensar nos casos concretos que vão aparecer, certamente, quer dizer, como o mercado está se desenhando nesse setor de plataformas digitais e como fazer uma boa regulação. E, obviamente, olhando muito para o exterior, né? Enfim, isso vai ser inevitável também nessa nova regulação. E aí, tentando até contribuir, né, para a discussão, quando você compara, né, o projeto de lei com o DNA, você acha que ele é muito psicológico, mas quando você compara o projeto de lei com a própria LGT, na verdade, a gente acha ele super inclusivo, porque o que a LGT, ela traz conceitos bem amplos do ponto de vista de livre iniciativa, de concorrência. A LGT, ela prescreve a questão da interconexão, mas quando você olha o que a gente tem construído hoje do ponto de vista de regulamentação, ela vai muito além de tudo isso, até porque os mercados, eles são muito complexos e dinâmicos. Então, por exemplo, o Plano Geral de Metas de Competição, a cada 4 anos ele é revisto. E aí, quando você olha, né, o que a gente tem, né, nesse plano, a gente tem algo parecido com o que seria um DMA, mas com princípios mais concorrenciais, porque acabou que o DMA ele já dá de cara, esses são os mercados, esses são quem tem poder de mercado, e assim, não tira muito conclusões do ponto de vista daquela cartilha concorrencial que a gente geralmente usa. No caso do nosso plano, por exemplo, né, que é o que a gente, né, nas discussões, quando a gente fala de regulação de plataformas, a gente sempre acaba trazendo para a questão do PGMC, ele tem uma cartilhinha de, na hora que eu for analisar o mercado, o que eu tenho que levar em consideração, né? E aí, dentro disso, tá, beleza, esse mercado tem algum problema concorrencial? E aí, o interessante disso tudo é que, por exemplo, o nosso PGMC, ele foi muito inspirado na diretiva europeia para a regulação de mercados de comunicação eletrônica, como se fosse o similar de telecom. Mas, já na segunda revisão, a gente já distanciou bastante deles, dadas as características do mercado brasileiro, né? Então, a gente tem dosimetrias com relação a cada mercado que é regulado, né? Cada mercado que é passível de regulação ex ante, os critérios que são utilizados, a definição de quem é o prestador com poder de mercado significativo, que seria o paralelo lá dos gatekeepers no modelo europeu, enfim. Então, a gente foi fazendo esses ajustes para a nossa realidade, porque eu acho que, assim, em cima de todo o debate, né, quando soltaram o DMA, ele tem sido muito criticado no sentido de ser muito prescritivo em cima de algo que muda bastante, né, assim, se a gente for pensar no paralelo aqui para a gente conseguir, né, a discussão de um PL até que você tenha a lei, a gente tem um ciclo longo. Nesse ciclo longo, se a gente manter aquela relação de produtos ali, novos surgem, outros, a própria lei ela pode nascer anacrônica, né? Então, assim, eu acho que é essencial a gente continuar, assim, se pautar nessa questão de algo principiológico, no sentido de que a gente está lidando com um mercado super dinâmico. Eu acho que a gente tem que deixar muito claro o papel desse órgão regulador independente, né? Não necessariamente ser a Anatel, a gente tem visto avanços em vários setores de fusão de reguladores ou de criação de um novo, se for o caso, né? Mas eu acho que o essencial é garantir que a atuação desse regulador, ele siga esses princípios básicos de boas práticas de regulação, no sentido de ouvir a sociedade, de trazer esses estudos de análise de impacto regulatório, de ter essa preocupação que eu acho que é algo que já vinha sido trazido de outras experiências, pelo próprio CAD, pelas agências mais antigas, mas que para um órgão novo a gente tem algumas interações com outras agências, e aí se você não concede esses poderes para essas agências, ela sequer consegue exercer a função na qual ela foi criada, tá? Eu acho que é nesse sentido, assim, de evitar ser anacrônico, mas trazer as ferramentas necessárias para que, de fato, a gente consiga atingir o objetivo proposto, né? Não, perfeito, Priscila. E até acho que nessa toada, assim, do que você comentou, acho que é
assim, seria interessante ouvir também de vocês um pouco a definição do escopo do agente regulado, né? Porque, enfim, acho que essa nas regulamentações fora do Brasil, é algo que, enfim, o GMA foi nessa linha, que acho que é a linha que o PL segue, né? Que é de criar critérios quantitativos mais bem delineados, né? E falar assim, olha, esses são os critérios quantitativos, esses são os mercados, e aplica-se para quem cumprir esses requisitos. Enquanto que algumas outras iniciativas de outras jurisdições, né? Então, a Alemanha, na revisão que eles fizeram da lei concorrencial, e a proposta é um pouco que a gente ainda não sabe exatamente como vai ser, porque ainda precisa ser formalmente apresentada no Reino Unido, também vai numa linha um pouco mais qualitativa, assim, que se aproximaria mais de uma análise antitruste tradicional. Então, não sei se vocês podem comentar um pouco também sobre por que fazer dessa maneira, né, e como que se chegou nesse resultado que a gente tem hoje no PL. Se quiser comentar, Priscila, só para inverter a ordem, não sei, assim, só para... Eu vou comentar, mas assim, eu vou comentar da perspectiva da Anatel, mas eu também estou curiosa para saber a perspectiva do PL, tá? O que a gente tem hoje, né, assim, para definir, né, o tal testador com poder de mercado, o conceito do próprio PL, isso foi definido, no caso da Anatel, foi definido por regulamentação, tá? Não foi definido por lei. E aí, na regulamentação, o que a gente coloca ele é detentor de uma facilidade essencial, ele tem economias de escala, economias de escopo, participação de mercado, então ele segue muito bem aquele critério antitruste. Eu acho que no caso da Anatel, a gente coloca um peso também importante para a questão da inovação, e aí tem algumas perguntas que a gente faz na nossa cartilinha, né, que é o regulamento, então, a cada 4 anos que a gente vai rever esses mercados, a gente coloca, esse é um mercado novo, emergente, tipo, aí tem esses mercados que a gente dá o feriado regulatório, porque para a gente preservar a questão da inovação, a questão do investimento. Então, para esses mercados, a gente não vai regular nesse ciclo. Outras perguntas que são feitas. Aí depois, né, na definição vou fechar esse mercado, antes de entrar na questão do PMS mesmo, esse mercado relevante, né, o direito concorrencial, né, a atuação do CAD não é suficiente para sanar eventual problema, porque se for, para que eu vou entrar com uma regulação ex ante, entendeu? É um caso pontual, é um caso, né, que você consegue com uma medida concorrencial por parte do órgão de defesa da concorrência sanar aquele problema, ou é um problema estrutural maior? Uma outra pergunta, a regulação simétrica não é suficiente para resolver esse problema? Por exemplo, alguns têm regras que quando eu, por exemplo, entrei na Anatel, né, quando a gente começa a entender a questão da interconexão, que o César colocou que foi algo muito caro, que faltou toda a revisão, né, a reestruturação do setor no mundo todo, era algo que para a gente era assim, era algo básico, tipo, eu tenho 2 redes, elas precisam se interconectar. E não é básico. Depois a gente conversava com outros países já, assim, em 2010, tinha países que tinham 2 redes que não se conectavam. A gente enfrentou um caso muito sério, que é a questão do efeito clube, né, que a gente tinha, acho que vários de nós aqui vivemos isso, de ter os celulares de vários chips, porque ligar para a rede de uma outra prestadora era muito caro. Então, foram medidas que a gente foi acompanhando, que no decorrer dessa evolução, né, a gente quis massificar a telefonia móvel, vamos, né, trazer o pré-pago, e aí, de repente, a gente começou a ver que aquela fonte de financiamento daquele serviço, na verdade, acabou trazendo um problema concorrencial depois. Então, a gente teve que ter toda uma medida para tentar resolver essa questão da interconexão, tipo, aquele problema antigo, histórico, que sempre, de certa forma, nessas indústrias de rede, elas vão surgindo. Então, às vezes são problemas que parecem antigos, mas que eles, a cada ciclo, né, de inovação, eles vêm revestidos de coisas a mais. Eu acho que essa é algo que torna, né, regular telecom ou regular indústrias que tem esse desenvolvimento tecnológico algo tão apaixonante, porque sempre você tem um problema novo, uma estrutura nova, um prisma novo, mas todos eles você acaba, de certa forma, conseguindo, né, enquadrar dentro das regras tradicionais de defesa da concorrência.
Mas também quero ouvir o César com relação a isso. Na verdade, também aproveitar um pouco aqui essa pergunta do Daniel Stivelberg, que ele quer saber se é intencional. Quer dizer, não sei se eu faço isso ou se são vocês, Ricardo e Marcelo, que tem. Fica à vontade, César. Ele, quer dizer, ele fez essa pergunta aqui, gostaria de saber se é intencional o escopo do PL abranger plataformas intermediadoras sem especificar que tipo de intermediação estaria sendo regulada. Isso abrangeria plataforma de saúde, de agricultura, financeira, é isso mesmo. A ideia é discutir a possibilidade da Anatel regular também esses ecossistemas. Olha, César, plataforma... deixa eu até te interromper, porque é uma pergunta até básica aqui que está relacionada a essa pergunta que veio do Daniel. Mas, assim, se vocês puderem também explicar um pouco o que vocês colocaram ali no artigo 6º, do que é a plataforma, o que vai ser regulado, acho que está totalmente relacionado. Aí acho que você podia ser didático aqui para a gente, falar um pouquinho da ideia por trás. O que está mesmo no artigo 6º? Quer dizer, porque tem as definições lá, né? Não, é a definição de plataforma. O que é plataforma? As plataformas simuladas. Não, tá. Você me repete só para lembrar. O que é plataformas digitais, aplicações de internet executadas nas seguintes modalidades. Aí vem serviços de intermediação online, ferramentas de busca online, redes sociais, plataformas de compartilhamento de vídeo, serviços de comunicações interpessoais, sistemas operacionais, serviços de computação em nuvem, serviços de publicidade online ofertados por operador de plataforma digital. Tá. Mandei no chat aqui, inclusive, tá? Para aqueles que quiserem acompanhar. Tá. Na verdade, quer dizer, esse foi um esforço de, sem ser exaustivo, porque sempre tem o recurso ao entre outros, né? O entre outros é algo que a gente usa quando a gente não sabe de fato todo o universo, e em geral a gente não sabe, tá certo? Todo o universo. A lei tem que ser geral o suficiente para isso. Mas, de fato, esse foi um esforço de você tentar deixar um pouco mais concreto a ideia de plataforma digital, tá? Mas que, de fato, não exclui outras possibilidades, tá certo? Do que eu vou entender como plataforma digital. Se a gente pegar aqui esse exemplo, quer dizer, essa pergunta sobre saúde, agricultura, hoje você tem as health techs, né? Quando eu estava lá no Ministério da Economia, a gente chegou a prestar bastante atenção nelas, e da importância que elas estavam tendo, inclusive em termos de difusão em termos de informação, tá certo? Quer dizer, elas demandavam de fato um grande conteúdo informacional, especialmente de dados dos pacientes, tá certo? Então, para que você possa operar. E na medida em que é informação, é byte, é coisa que pode, quer dizer, que pode ser fechada a terceiros, tá certo? Por alguma ação anticompetitiva, de fato, isso pode ser alvo, sim. Quer dizer, é uma plataforma digital nessas áreas, pode sim ser considerado um alvo da regulação. Mais uma vez, a gente vai, quer dizer, a gente não, na verdade, o regulador, seja ele Anatel ou outrem, vão aprender ainda, quer dizer, qual é esse universo. Não, essa tentativa aqui de colocar, quer dizer, é uma forma genérica, serviço de intermediação online é coisa para caramba. Ferramentas de busca online, quer dizer, a gente já pensa mais em Google, serviços de comunicações interpessoais, a gente pensa em WhatsApp, Messenger, enfim, a gente já tem assim, umas coisas concretas que é muito do nosso dia a dia. Mas a ideia realmente era dar alguns exemplos e deixar aberto mesmo, tá certo? Não era fechar. Então, deixar aberto mesmo, porque, mais uma vez, nós estamos num setor que é radicalmente novo. Comparativamente a telecomunicações, quer dizer, a Anatel foi criada em 97, 98, né, Priscila? A Priscila deve ter todo ano, eles devem fazer bolinho e tal, essas coisas. Esse ano foram 25 anos. Foram 25 anos, olha que legal. Então, quando a Anatel começou aqui no Brasil, você já tinha um histórico de regulação, quer dizer, o problema era muito claro
problemas principais nessa área, principalmente nessa área de acesso em infraestrutura. Você já tinha uma longa discussão de unbundling, por exemplo, nos Estados Unidos, você já tinha discussão de interconexão antiquíssima, quer dizer, sabe, que não era só preço, era também de qualidade da interconexão, quer dizer, o acesso era uma coisa já bem discutida em telecomunicações. Agora, esses setores, tudo isso é bem novo, foi muito discutido em vários, mais uma vez, em vários casos antitruste na Europa, Estados Unidos, e mesmo aqui no Brasil, Google Shopping, né, você teve uma decisão interessante, aqui o conselheiro Maurício fez um voto bastante interessante. Quer dizer, você ainda tem uma coisa muito esparsa e que vai precisar ser melhor estudada. Tá certo? Então, mais uma vez, as definições realmente, eu sei que existe um certo desconforto até com coisas que a gente não estão ainda 100% bem definidas, tá certo? Mas eu acho que é meio inevitável dado o tempo. Deixa eu aproveitar, eu acho então. Até que é interessante com relação a essa lista, até desculpa, Ricardo. Não, vai lá, Priscila. Porque ela é bem, assim, é quase uma cópia, né, do que a gente tem no DMA, alguns serviços ficaram de fora, mas quando a gente olha no DMA, ele tem a parte de definições, né, então você tem a definição de cada um, e especificamente para essa parte de serviços de intermediação online, tem uma regulamentação separada da própria União Europeia só para tratar disso, né, mas eu acho que o que eu acho que é essencial colocar aqui, vai na linha dessa pergunta do Daniel, que esse eventual, né, órgão que estaria regulando as plataformas estaria regulando a atuação da plataforma em si, mas não do conteúdo que está sendo gerado lá dentro, se é de saúde, se é de agricultura, se é de finanças. Eu acho que, e aí vou de novo, no final vocês vão saber tudo de telecom dessa conversa e vão continuar com um monte de dúvida de plataforma digital, né? Mas fazendo os paralelos, assim, a gente tem, por exemplo, na LGT a questão dos SVAs. Então, a SVA é um serviço que não se confunde com telecom, mas que ele tem direito ao acesso à rede. Então, eu acho que fazendo esse paralelo todos esses serviços, né, dos diversos setores da nossa sociedade, aí, agricultura, financeiro, educação, são serviços que têm a sua regulamentação própria, mas ao fazerem uso, né, das plataformas digitais, o que esse novo agente ele vai olhar não é a questão da saúde, não é a questão da agricultura, das normas específicas de cada setor, mas sim a relação, a atuação desse agente, né, como um intermediador entre duas partes, e aí você foca naquele problema concorrencial de uma indústria de rede, e não necessariamente nas regras específicas de cada setor. Deixa eu aproveitar então, Priscila, até fazer uma pergunta ligada aqui com o que você está falando, porque a gente tem um conceito muito aberto nesse artigo 6º que o Ribas colocou, e também veio aqui a pergunta do Daniel no chat. E a gente vê que o projeto ele dá uma certa discricionariedade ampla para a Anatel, inclusive para incluir serviço, tirar, enfim, não serviço necessariamente, eu acho que o artigo 6º não fala isso especificamente, pelo que eu me recordo, mas você pode incluir novas modalidades, né? Eu acho que o texto fala que a Anatel pode incluir. A Anatel poderia... Ele fala poder executivo, né? O poder executivo pode, depois de ouvir o CGI, né? Bela lembrança aí, Ribas, porque não necessariamente é a Anatel, né? Isso daqui seria por decreto, não sei qual que seria o instrumento jurídico apropriado aqui, precisaria refletir um pouco, mas você acha que a Anatel ou o Poder Executivo, enfim, aqui feita a formalidade legal, você acha que seria possível excluir serviços? Porque aquilo aqui que eu acho que o Daniel perguntou é uma coisa prática muito, muito importante, né? Você tem serviços muito pequenos, talvez, que sejam de intermediação. Aliás, quase todos os serviços de plataformas digitais são intermediação em alguma medida, né? Você está intermediando alguma relação, direta, indiretamente, serviço também. Você está fazendo essa intermediação, isso aqui vai abarcar uma gama enorme de serviços, e talvez chegue-se lá na frente e fale, olha, eu quero regular algumas coisas, mas outras eu não quero ficar olhando porque tem um custo enorme de regulação, tem um custo enorme não só de regulação no sentido estrito, mas também de dispêndio de recurso público olhando para coisas que não precisam. Você acha que a Anatel teria esse poder de fazer essa peneira
posterior? Você acha que o PL dá essa liberdade? Ou você acha que isso aqui vai vir por uma alteração legislativa, por uma outra lei que vai ter que alterar essa daqui? Como que seria essa maleabilidade para a Anatel fazer isso? Aqui eu falando de várias hipóteses, hein? Mas, assim, eu acho muito complicado, uma vez que essa relação, se ela vier, né, taxativa dentro da lei, você vai, de certa forma, observar este serviço, por exemplo. A gente tem... mas eu acho que algo que a lei ela é muito feliz é quando ela traz nos termos da regulamentação a ser editada. Então, não necessariamente eu preciso dar os mesmos remédios para todos os serviços. Muito pelo contrário, eu não posso dar os mesmos remédios para todos os serviços, porque eles têm características muito distintas. E aí eu acredito que, na medida em que, por exemplo, como essa lista ela foi, né, extraída do modelo europeu, acho que outra coisa que a gente tem que ter em mente é que tem serviços que eles não são um problema para o Brasil, por exemplo. Tem coisas, não sei, eu vou chutar um aqui. Por exemplo, tem sistemas operacionais. Vai que esse problema, isso não... Depois de fazer toda uma análise, você chega a uma conclusão de que não tem que fazer nada. Então, eu posso simplesmente prescrever de que vou continuar acompanhando, mas, assim, não tem nenhuma medida que eu preciso tomar. Agora, vai num determinado serviço que está mais presente, você pode identificar alguma falha, e aí a necessidade de atuação com algum remédio, eu coloco o remédio em cima daqueles mercados específicos ou daqueles segmentos de mercados específicos que eu identificar. E é isso que eu acho que a gente já faz hoje, inclusive na Anatel, o que a gente faz hoje, que é algo que dá um nó na cabeça dos europeus, a gente olha os mercados por município, né? Então, a gente olha os 4 mercados, né, de varejo em cada município, e aí a gente define como é que está o nível de competição de cada um daqueles mercados em cada município. E aí, por exemplo, se eu tenho um mercado que eu tenho uma super oferta de serviço de voz, eu não preciso ter, tipo, remédio para serviço de interconexão de voz. E aí a gente não exige nada. Agora, naqueles mercados que eu vejo que tem um nível de competição muito baixo, aí eu preciso entrar, por exemplo, com remédio. Não, o prestador daquela região ele tem que apresentar uma oferta de referência para esse segmento. E aí a gente tem algumas dosimetrias, assim, se o nível é médio de competição, a simples regra de transparência já funciona. Mas se eu tenho problemas que a competição é muito baixa, não, então eu vou entrar com medidas mais pesadas, como, por exemplo, esse tipo de, por exemplo, a interconexão para esse caso, nesse segmento, ela vai ser orientada a custos, que é algo que seria um remédio mais pesado. Então, até esse tipo de dosimetria, eu acho que, tipo assim, isso já acontece, a Anatel já faz isso há algum tempo, acho que o setor regulado, na verdade, para essa parte comercial, eu conheço um pouco dos outros setores, a gente acabou focando muito em telecom e como é que a agência e outros países do mundo têm atuado. Mas é algo que já acontece, assim, né? Ô, Ricardo, você me permite só pegar um gancho também do que a Priscila falou? Que você comentou de SVA, né, Priscila? E você falou que o projeto ele transforma as plataformas em SVA, estando sujeito à regulamentação específica, né? Então, as plataformas estarão sujeitas a uma outra regulação também? Qual que é a implicação disso? Então, da forma, eu vou fazer a minha leitura, tá? Da forma como o PL ele foi, né, ele tá construído, depois o César pode até nos auxiliar. Mas o que eu entendi é que ele coloca as plataformas dentro da categoria de SVA, mas não, assim, todos os SVAs não são plataformas. Você tem o conceito do que seria plataforma, ele puxa também os conceitos do Marco Civil da Internet, ele traz essas caracterizações desses exemplos, de rol desse tipo de serviço. Então, assim, o que eu entendo é que a gente teria que fazer toda uma regulamentação específica para esse grupinho que vai ter uma regulação. A gente não vai usar, né, a regulamentação que existe na Anatel para telecom, para plataforma, não conversam. Na verdade, assim, eu acho que os princípios que são usados, né, os princípios concorrenciais, toda essa expertise que a Anatel já vem construindo do ponto de vista de entendimento das ferramentas disponíveis hoje, né, concorrenciais para o cenário brasileiro, eu acho que aí você vai fazer ajustes, mas estudar cada um daqueles mercados, não tem como, você vai ter que olhar
cada um seguindo as regrinhas básicas para ver se de fato tem um problema concorrencial naquele mercado específico, se de fato eu preciso colocar, por exemplo, algum remédio, né, o PL já trouxe alguns, né, mas também não foi taxativo, se de fato eu preciso ou não, e para implicar qualquer remédio que você vai colocar, você tem que justificar, tem que fazer análise de impacto, enfim, tudo tem que ser muito bem fundamentado e discutido, assim, para vocês terem uma noção. A gente está no ciclo de revisão do nosso plano agora, a gente ficou o ano inteiro, assim, o primeiro semestre, tomada de subsídios, conversando com todos os agentes envolvidos para saber, e aí, o que a gente tem, como é que a gente consegue avançar, quais são os problemas existentes, aqueles problemas antigos. A gente tem reuniões assim com todos os agentes, manda perguntas e recebe também insumos para tentar construir a IR. Aí essa IR ela vai para a consulta pública, verdade. Depois, aí tem um período grande de consulta pública, uma série de contribuições, aí a gente volta para casa de novo, analisa cada uma dessas contribuições para observar o que faz sentido, o que não faz, quais são os ajustes necessários, para depois voltar para o nosso conselho diretor para que você tenha uma versão final desse plano. Se essa regulação continuar, né, se essa regulação das plataformas forem colocados para algum órgão regulador, para alguma agência reguladora, ela tem que seguir todo esse rito, porque a gente tem lá a lei das agências que fala, né, prescreve os ritos de um processo regulamentar. Então, é isso, assim. Ribas, no final das contas, mais uma vez, tudo está vinculado, o escopo da regulação, o mais genérico que seja o projeto de lei, para mim ele é absolutamente claro, é controle de acesso essencial. Então, eu tenho uma plataforma que ela pode estar intermediando um lado, quer dizer, um lado só, ou dois, ou três, ou quatro, ou N lados, e a questão é que o acesso a essa plataforma pode ser essencial do ponto de vista da concorrência para você poder desenvolver um mercado adjacente, tá certo? Então, você tem os exemplos, quer dizer, pega o relatório 2020 lá do Congresso americano, você tem uma miríade, tem um monte de exemplos, 450 páginas de exemplos em que você pode ter esse problema, quer dizer, em Google, o Google buscador horizontal em relação aos buscadores verticais, você pode ter as lojas de aplicativos em relação aos aplicativos, você tem uma miríade de exemplos que eu não sei quais que serão relevantes para o Brasil, tá certo? Quer dizer, mais uma vez, a gente também vai ter que, também não vai ter que, eventualmente, coisas que são resolvidas lá não precisam ser resolvidas aqui, outras coisas terão que ser resolvidas aqui também, ou só resolvidas aqui. Então, mais uma vez, essa vinculação ao acesso, e aí é uma questão bem de integração, assim, quase uma questão vertical, no final das contas, que existe uma relação de insumo, tá certo? Eu preciso daquilo, preciso daquele acesso para desenvolver o meu negócio. E o controlador, por alguma razão, ele usa aquilo ali para não deixar, ou para complicar o desenvolvimento do seu acesso, em alguma medida, para que você não concorra, quer dizer, ou não concorra com ele no mercado adjacente, ou que você não permita que o cara cresça e concorra com você no mercado original, tá certo? Quer dizer, que são as duas razões, quer dizer, são as duas direções que podem ser avaliadas. Então, toda essa regulação está vinculada a essa coisa. Não é qualquer plataforma digital, não é qualquer plataforma, tá certo? E não é qualquer, quer dizer, qualquer assunto, quer dizer, não vai regular a saúde, mas, quer dizer, se você tiver uma plataforma intermediadora de saúde, com que essas condutas, quer dizer, mostrar claro que existe uma relação de essencialidade e tal, aí você realmente tem um espaço para aplicar essa regulação. A Silvia Fagal, acho que apareceu aí, né? Deixa eu ver, Sil, você quer abrir seu microfone, você quer fazer a pergunta? Fazer também, tinha colocado aqui no chat. Olá, César, Priscila, obrigada. É super importante esse evento aqui para esclarecer, inclusive, as motivações. E super de acordo, César, com o seu ponto de foco nessas plataformas que poderiam representar esse insumo, esse acesso essencial. Talvez seja aqui a falha do economista lendo lei, mas
Será que vocês poderiam me ajudar a identificar na lei onde estariam exatamente os parágrafos que realmente mostram que a lei vai focar nesse tipo de agente, de plataforma que realmente representa um insumo essencial? Ali eu identifiquei os segmentos, o faturamento, mas teria mais algum elemento que vai ajudar a lei a focar apenas em agentes que realmente representam um insumo essencial? Qual é o número da lei mesmo, que eu sempre esqueço? Projeto de lei. 2768. Peraí, deixa eu colocar o link aqui, só um minuto. Projeto de lei. Qual o número? 2768. 2768, 2022. Tá. Temos os setores e o faturamento, né? O Felipe pôs para a gente aqui no chat também. Na verdade, assim, a gente já começa no artigo 2, né? Regular o funcionamento e operação das... Não, peraí, desculpa. Bom, no parágrafo primeiro, na verdade não deveria ser nem parágrafo primeiro, deveria ser parágrafo único, já tem aqui uma modificação a fazer. A organização inclui, entre outros aspectos, o disciplinamento, a fiscalização da plataforma digital que detém o poder de controle de acesso essencial. Então, quer dizer, no parágrafo único, quer dizer, está parágrafo primeiro, mas, na verdade, você já faz essa remissão, essa ideia, quer dizer, você vai disciplinar, vai regular essas plataformas que tenham esse poder de controle de acesso essencial. Depois você entra... a gente colocou em outros pontos também, quer dizer, a regulação das plataformas digitais, em especial aquelas que detêm o poder de controle essencial, observarão, entre outros, os seguintes princípios, o artigo 4º. Tá? Bom, aí você tem no artigo 5º os principais objetivos, né, desenvolvimento econômico, acesso à informação, fomento à inovação, interoperabilidade, quer dizer, isso já vai um pouquinho no objetivo fundamental. Mas, enfim, eu acho que esses são os pontos em que você é mais explícito. E o artigo 9º também, os operadores da plataforma digital serão considerados detentores de poder de controle de acesso essencial quando isso acontecer. Certo? Mas, mais uma vez, eu entendo, neste dispositivo, está ligado à ideia de que, quer dizer, você tem que ter um poder de controle de acesso essencial. Se você não estiver vendendo nenhum insumo que seja considerado essencial, você não se enquadra nesse dispositivo. Tá? 10 também, detentores de poder de controle de essencial estarão sujeitos, entre outras, às seguintes obrigações. Ou seja, esses detentores, só eles estariam sujeitos. Eventualmente, essas obrigações, elas não são, entre outras, tá certo? Tem esse entre outras aí, que é o recurso que a gente usa quando a gente não sabe todos, mas a ideia aqui é uma ideia muito parecida com o que a gente faz em geral, integração vertical, que existe essa ideia de insumo, tá certo? A relação de insumo, que é tratamento isonômico não discriminatório, transparência, e, no caso específico de dados, utilização adequada dos dados e o mais básico, não recusa de provisão, tá certo? Quer dizer, você, se for realmente essencial, mais uma vez, grifando, se for essencial, a não recusa se torna uma obrigação fundamental. Deixa eu só te interromper. Respondi, Silvia. Pode falar, Ricardo. No fundo, acho que é a definição do que seria essencial, né? Exato. Que acho que está gerando um pouco de dúvida quando a gente discute o tema por aí. Não sei se era esse o ponto, Ricardo. Tá. Você queria na lei, eventualmente, na própria lei, a gente colocar uma definição do que é um poder de controle essencial, é isso? É esse o ponto? Eu não sei se precisaria estar na lei, necessariamente, só porque a interpretação que alguns agentes estão tendo, pelo menos, e eu realmente não sei se eu perdi, não identifiquei, mas que bastaria ter o faturamento de 70 milhões e enquadrar em um daqueles grupos, aqueles segmentos de atuação, e que, de repente, isso poderia ter um entendimento de seria bastante abrangente, né? Então, no limite, alguns comércios de alimento que fazem venda online, por exemplo, e que são relativamente pequenos,
poderiam ser enquadrados como um gatekeeper, usando aqui a expressão do DMA especificamente. Tá. Porque a gente, enfim, eu acho que a Priscila, como reguladora, e eventualmente quem vai aplicar isso, poderia falar um pouco, mas definitivamente, quer dizer, quando a gente fala de controle de acesso essencial no antitrust, parece que a gente já sabe o que os outros, quer dizer, que é como a Silvia já sabe o que é, né? E vai pegar toda a literatura, mas definitivamente ela tem razão no sentido de que não obrigatoriamente, quer dizer, que eventualmente pode fazer sentido a gente não deixar em aberto o que é o poder de controle essencial, tá certo? Enfim, e isso é algo a se pensar nesse pontapé inicial, Silvia. Mas eu queria ouvir a Priscila sobre isso, o regulador que eventualmente vai interpretar. Longe, né? Não, Silvia, eu acho que outra coisa que talvez excluiria a questão do fornecedor de alimento porque você tem que ler isso junto com a definição do Marco Civil, do que ela... Não é nem a plataforma digital, mas a lei, ela traz um conceito que aponta para o Marco Civil. Então, na verdade, a atividade fim dele é bem focada nessa parte da intermediação da tecnologia em si, não de vender. Mas, enfim... Gente, eu também não tenho todas as respostas. E a questão do faturamento em si, para mim, eu fico um pouco incomodado assim, de fechar, caracterizar alguém simplesmente pelo faturamento. Entendeu? Acho que são pontos que, de fato, eu acho que precisaria ser discutido melhor dentro dessa minuta, né? Silvia, eventualmente podia pensar em algum daqueles incisos lá da lei de concorrência, quando fala de relação vertical, eventualmente trazer alguma coisa daqueles, os vários exemplos de condutas, eventualmente tem alguma coisa ali que a gente eventualmente pode pensar, mas eu te confesso que eu ainda tenho dúvidas se cabe colocar. Por exemplo, a própria legislação do CAD, quer dizer, são condutas exemplificativas, tá certo? Então, você não fecha, quer dizer, a coisa mais importante da lei do CAD são coisas super genéricas, limitar ou falsear a concorrência, quer dizer, enfim, que você pode eventualmente ter dúvida. Eu tenho dúvida, mas eu acho que é uma dúvida bastante pertinente e que eu não saberia te dar resposta agora, Silvia, mas eu acho que cabe uma reflexão, uma boa reflexão sobre isso. Perfeito. Acho que é essa ideia, a gente repetir juntos aqui sobre alguns pontos, e obrigado aqui pela opinião de vocês. Deixa eu aproveitar, tem algumas perguntas no chat. Depois eu queria até retomar um pouquinho esse assunto para a gente vincular isso com o artigo 13 do projeto de lei, exatamente para ver essa sobreposição que o artigo ali ele faz essa definição. Mas deixa eu só endereçar algumas perguntas aqui no chat. Eu vou ler a primeira aqui. Marcelo, se você quiser talvez endereçar a segunda, enquanto eu vou pensar na primeira, mas o Luiz Moncal perguntou o seguinte, ele falou, bom dia, no artigo 8º, o PL estabelece que as aplicações de internet, conforme definido no Marco Civil, serão consideradas serviços de valor adicionado. Quais seriam as implicações regulatórias dessa definição? Essa é uma dúvida também que eu tenho, o que implicaria dizer isso? Por que a gente está fazendo isso nesse PL? Eu não sei, Priscila, talvez você quer começar e talvez depois o César endereça do ponto de vista do Congresso. Eu acho que, assim, do ponto de vista regulatório, hoje, o que tem o SVA, eu acho que é para separar. Não é telecom, não se confunde com telecom, mas tem direito ao acesso às redes de telecom. Mas aí o porquê de ter colocado... Eu acho que é mais nesse sentido, porque eles são, na verdade, SVAs, quando você olha esse conceito estrito da LGT, né? Acho que talvez para separar mesmo, não é um serviço de telecom, mas eles têm esse direito ao acesso e uso das redes de forma não discriminada, é algo que já está bastante pisado dentro da agência. Aí não sei, César, se a ideia foi essa mesmo, se tem algo além disso. Não, na verdade, isso é uma coisa bem regulador mesmo, bem regulador. Eu subscreveria 100% a resposta da Priscila sem induzir a nada. Perfeito. Vai lá, Mar, desculpa, pode ir. Não, só ia... uma das perguntas, que é da Adriana Pérez,
ela comentou que ela poderia fazer ela mesma. Não sei, Adriana, se você consegue agora, se você quer abrir o microfone, fazer a pergunta a você, que aí, enfim, é sempre... a gente não fica interpretando o que era exatamente a sua pergunta, você pode propriamente fazer você, e acho que preserva o espírito original da sua ideia, se você conseguir. Se não der agora, também tem vários problemas. Oi, acho que você está no mudo ainda. Ótimo, agora fui promovida a speaker aqui, já gostei. Não, é só uma pergunta rápida. Eu estive lá em Toulouse, eu fiz meu doutorado lá e fiquei conversando com os meus professores e o meu orientador comentou isso, né, que, poxa vida, a gente comentando sobre DMA, ele mencionou, poxa, é um movimento que é importante, né, inclusive Toulouse atua bastante, influencia bastante essa regulação, pelo que eu entendi, mas uma coisa que ele trouxe foi isso, né, será que a gente aqui no Brasil, né, olhando uma outra perspectiva, a gente está com um ambiente de negócios que permite o crescimento desse tipo de plataforma, né, e enfim, eu sei que é um pouco, o DMA está bem preocupado em regular aquelas que chegam num tamanho grande o suficiente, né, eu acho que esse é o olhar aqui dessa proposta, né, de lei, esse projeto de lei. Então, eu fico pensando, a gente aqui poderia ensaiar alguma coisa mais organizada que fomente inovações nesse sentido? Vocês têm algum conhecimento de iniciativas ou se é possível criar esse ambiente de negócios que fomente essas plataformas que geram eficiências enormes para o país, né, assim, para uma economia, né? Então, eu fico pensando se vocês têm uma visão a respeito disso, né? Será que é possível no desenho dessa lei ou em outro tipo de contexto fomentar esse tipo de plataforma, porque antes, né, de se tornarem grandes e talvez se tornarem uma ameaça, né, em determinados mercados, em termos de potencialidades, né, anticompetitivas, elas trazem grandes inovações. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês a respeito das iniciativas relacionadas ao fomento desse tipo de negócio que gera tantos benefícios para o país, para a economia. Adriana, quando você vê vários dos comentários que foram feitos ao relatório lá de 2020, um deles, que eu não estou me lembrando o autor, mas é um desses economistas conhecidos, ele não é de Toulouse, mas ele disse, olha, essas grandes plataformas hoje foram entrantes em algum momento, né? Só que por alguma razão elas conseguiram enraizar, né, que a gente chama enraizar, mas os americanos chamam de entrenched, né, enraizar sua posição de forma tal que eventualmente podem se transformaram numa e também conseguiram estabelecer uma relação de insumo essencial. Mais uma vez a gente retorna à ideia de, além de serem grandes, tá certo? Elas se tornaram insumos essenciais. Então, basicamente, não basta ser grande, quer dizer, ela tem que se constituir numa forma, quer dizer, por alguma razão, você tem que passar por ela, quer dizer, para que ela seja regulável, tá certo? E que para a gente poder fomentar, aí na verdade eu não diria nem fomentar, a gente evitar que você deteriore ou que você intimide o surgimento e o crescimento de startups ou mesmo de empresas já estabelecidas, tá certo? Com alta base tecnológica. Obviamente que o Brasil é pequeno, é uma economia pequena em relação ao resto do mundo. Talvez boa parte dos problemas concorrentes, problemas inclusive de acesso, talvez seja, mais uma vez, isso é uma coisa que a gente vai aprender, mas talvez eles já vão ser resolvidos em outras partes do mundo, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, ou eventualmente em outro lugar, e aí eventualmente a gente não vai precisar nem regular, porque já foi resolvido lá. Mas, mais uma vez, nós não sabemos. Eu acho que aí tem um pouco
quer dizer, da ideia quer dizer, do legislador e depois do regulador, um pouco da humildade de entender que, quer dizer, como, mais uma vez, é uma coisa tão radicalmente nova, tá certo? Que você, quer dizer, que você tem os extremos, eventualmente vai ser totalmente redundante, uma regulação totalmente redundante, ou uma regulação que vai fazer uma brutal de diferença para a política tecnológica brasileira. De repente a Anatel vai entrar no centro da política tecnológica brasileira, porque sem o acesso a plataformas digitais e dada a influência que plataformas digitais têm cada vez mais em desenvolvimento tecnológico, de absolutamente tudo. Então, mais uma vez, nós não sabemos, nós não temos como saber, mas o que a gente pode saber é, quer dizer, que nós construímos um arcabouço regulatório que permita não atrapalhar, tá certo? O objetivo é não atrapalhar, e não, quer dizer, nós não vamos ser os criadores da inovação, quer dizer, na verdade, nós vamos evitar que, se eventualmente ocorrer um problema, e esse problema não seja resolvido no Brasil, e aí tem esse problema da economia pequena, né? Quer dizer, economia pequena, às vezes, quer dizer, coisa resolve lá fora, a gente não precisa fazer nada, não? Então somos free riders da política pública de outros países, o que é ótimo. Eles resolvem, a gente não precisa fazer nada e tem efeitos para cá. Mas como você pode, nessas plataformas, estabelecer alguns Chinese walls, talvez, quer dizer, eu desconfio que talvez muita coisa que seja resolvida lá, a gente vai ter que resolver aqui também, tá certo? Porque tem esses Chinese walls e ele pode fazer uma solução lá que não transborda para cá. E aí, por isso, eu quero garantir que tenha um regulador que gere o mesmo benefício, quer dizer, que na verdade tire, que impeça a utilização negativa do ponto de vista de desenvolvimento de startups e que possam contestar não apenas os mercados adjacentes dessas grandes plataformas, quer dizer que hoje as plataformas estão indo para os seus mercados adjacentes e muito com base no seu núcleo aqui, tá certo? Então, ela já faz a coisa construída com base no seu núcleo, que inclusive tem eficiências, Adriano. Tem eficiências, quer dizer, eu vejo, eventualmente, você usar o mapa da Apple dentro do telefone da Apple, talvez quer dizer, eles se casam, eles se conversam muito melhor. Então, eventualmente, isso tem eficiências. Agora, se você colocar dispositivos que rejeitem o mapa de outrem, tá certo? Como eu, há pouco tempo fui fazer uma coisa de bicicleta, uma trilha de bicicleta, e eu, no telefonezinho da Apple, usei o Google Maps, tá certo? Então, se tivesse algum obstáculo ali, eu teria que usar o Maps. Então, quer dizer, eu quero eventualmente evitar que, quer dizer, o fato de eu ter um acesso da loja, eventualmente eu ter algum bloqueio na loja, isso não permita que eu busque outros mapas. Então, eu vejo um pouco por aí. Não sei se eu respondi. Eu queria também complementar, na verdade, é uma visão muito particular minha, assim, mas de 3 pontos que eu vi no PL, que eu acho que conversam bem com essa sua preocupação. O primeiro deles é essa questão da regulação, né, ser assimétrica. Acho que isso é essencial, e eu acho que o objetivo é justamente esse, né, não colocar todo mundo dentro das mesmas regras, para não matar um potencial entrante. O segundo é aquilo que a gente discutiu há pouco, dessa caracterização das plataformas como SVA. E aí parece que é algo pequeno, mas quando você caracteriza eles como SVA e você garante o direito de acesso e uso das redes de telecomunicações, você está enquadrando eles quase que como se ele tivesse um direito especial para poder negociar o acesso e uso dessas redes, sabe? E aí, na linha do que a Anatel está fazendo hoje, né? A gente, o ano passado, teve lá o maior leilão de espectro do nosso setor, que foi o leilão de 5G. E aí eu acho que algo que foi a grande inovação desse leilão é que a gente converteu 90% do valor do leilão em compromisso de investimento. E o que a gente vai ter é que até 28, 29, todos os municípios brasileiros vão ter rede 5G. Todos os municípios brasileiros serão conectados por fibra ótica.
Então, quando você leva a rede, você está criando um ambiente para que essas plataformas elas surjam. E é desejável, né? A gente, quando foi discutir a questão da tecnologia 5G, inclusive o desenho do leilão, de botar obrigações de construção de rede standalone, era justamente para propiciar esse desenvolvimento disso tudo. A gente teve uma série de estudos do Ministério da Economia, estimando o potencial que essa tecnologia pode trazer para a grande produtividade em vários setores da economia, e a gente precisa, né, como país, fazer uso disso tudo. Então, eu acho que é importante colocar esses marcos que às vezes passam desapercebidos, mas eu acho que é o que para aquele pequeno é uma porta para ele, por exemplo, quando tiver alguma dificuldade de acessar a rede, ele poder fazer essa reclamação dentro do órgão regulador. E, por último, algo para mim foi novo, mas que é uma dificuldade que a gente teve e tem enfrentado, de certa forma, com a aplicação do nosso fundo, foi colocar que parte daqueles recursos lá, daquele fundo, eles podem ser usados para aqueles fundos garantidores, que eu acho que isso é essencial para garantir esse investimento, esse ecossistema de investimento. E hoje a gente está tendo que fazer vários ajustes, assim, do ponto de vista da lei do FUST, para conseguir levar esses investimentos para os pequenos. Desses recursos. A gente tem um recurso disponível, ele é pouco usado, a gente teve vários anos que ele foi muito focado em telefonia fixa, por isso que eu tenho uma série de problemas em prescrever muita coisa dentro de uma lei. Quando a gente conseguiu alterar, agora a gente está enfrentando um pouco isso, então achei interessante essa lei trazer isso. Não sei se César também quer falar um pouco disso. E acho que a gente tem outras perguntas, né? Bom, deixa eu fazer então o seguinte, a gente tem mais 10 minutos e a gente precisa seguir aqui o cronograma, a gente tem algumas perguntas no chat, deixa eu tentar talvez unir essas perguntas, e aí talvez se o Caio quiser subir depois, o Nicolo também quiserem fazer algum comentário subsequente, eles têm liberdade. Mas só que fazendo um comentário rápido, o Túlio, ele colocou um estudo, eu convido as pessoas a darem uma olhada no comentário dele, um estudo interessante do IPEA, acho que vale a pena, sobre mapeamento de plataformas, que foi feito lá pelo IPEA, então acho que vale a pena as pessoas darem uma olhada. Eu não vou ler todo o comentário para a gente não perder todo o tempo aqui. Está no chat? Está no chat, cara? Tá no Q&A. Tá, tem o chat aqui, tem algumas perguntas, mas tem o Q&A que... Eu mando lá no chat. Ah, obrigado, Marcelo. O Nicolo faz uma pergunta muito interessante, e aí eu vou tentar unir um pouquinho com a pergunta do Caio, que é o seguinte, né? Basicamente, aí, Nicolo, se eu reproduzir errado, você me corrige, tá? Mas, basicamente, o DNA, ele opta por desconsiderar eficiências na análise de alguns tipos de condutas. Aí ele tem diferença do artigo 5º, artigo 6º, tem algumas divergências em relação a isso, mas, de forma geral, desconsidera essas eficiências para a aplicação daquelas regras específicas, que parece que não é o modelo que o nosso PL está adotando. Eu acho que a pergunta dele era exatamente isso, né? Vamos considerar eficiências, a Anatel vai considerar eficiência, não vai considerar eficiência. E aí, unindo um pouquinho aqui só com a pergunta do Caio, talvez para vocês tentarem endereçar rapidamente as duas, o Caio pergunta sobre o modelo europeu também, falando o seguinte, olha, será que não vale a pena a gente deixar a Europa passar um pouco na frente, a gente ver o que vai dar de confusão lá, quais são as coisas boas, as ruins, e a gente tem a experiência e monta uma coisa um pouquinho mais concreta diante de uma experiência estrangeira? Se a gente puder unir talvez essas duas perguntas, acho que elas até se unem porque tem uma das principais diferenças é essa questão das eficiências que o Nicolo levantou. Não sei se vocês conseguirem endereçar rapidamente essas duas perguntas. Bom, eu particularmente é mais uma preferência pessoal do que qualquer outra coisa. A gente não falou explicitamente de eficiências eficiências compensatórias, quer dizer, da mesma forma que, quer dizer, eu acho que a gente pode pensar sim em eficiências e na razoabilidade das medidas que podem entrar como obrigações que a Anatel vai escolher, mas o que eu queria... Quer dizer, qual foi a última pergunta que foi feita, Ricardo? Sobre a questão da experiência europeia, se não valeria a pena deixar a experiência passar na frente. Já está passando. Na verdade, ela já está passando. Na verdade, assim, primeiro, você já tem um corpo de experiência no antitrust, no mundo todo. Segundo, que
veja, nós demos um pontapé inicial, o deputado apresentou um projeto de lei, e ele mesmo reconhece que é um projeto, que é um pontapé inicial. Quer dizer, a gente conversou com a Anatel, tivemos até, inclusive, alguns subsídios, quer dizer, não é um projeto da Anatel, mas nós conversamos com a Anatel até para nos ajudar a elaborar a visão total. Mas a gente está plenamente consciente de que é um pontapé inicial. Isso não vai demorar um pouco mais, tá certo? Na verdade, tem os dois custos, o custo de demorar e o custo de fazer alguma coisa muito apressada. Isso ainda vai ter uma discussão dentro do Congresso, mas, mais uma vez, quer dizer, eu obviamente sou apenas consultor, eu apenas realizo aquilo que o deputado deseja, mas quer dizer, vai ter essa discussão já vai ter essa experiência vai acontecer em um setor, esse setor de plataformas digitais é muito rápido, tá certo? Então, aquilo que a gente, de repente, esperava 5 anos, 6 anos, esperar 6 meses, já quer dizer, muita coisa já vai ter acontecido, tá certo? Porque em plataformas digitais, mais uma vez, que a Priscila até falou, diz, olha, está pensando no mercado, daqui a um ano ele não existe mais. Ou o mercado mais problemático se tornou outro mercado. Então, mais uma vez, quer dizer, a gente poderia ter deixado tudo para ser resolvido em antitruste, tá certo? Como estava sendo feito até pouco tempo atrás no mundo todo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Só que, mais uma vez, as soluções antitruste são demoradas, tá certo? Elas são feitas para serem demoradas. E num setor de plataformas digitais, de fato, você precisa correr um pouco mais rápido em relação às coisas, e por isso que o deputado entendeu que a regulação ex ante seria mais eficiente, tá certo? Para lidar com esse tipo de problema de uma forma minimamente tempestiva, tá certo? Tempestiva é uma palavra que o CAD sempre utilizou bastante, né? Enfim, tempestividade já foi, na verdade, o núcleo mas aqui ele faz uma diferença tão brutal que, quer dizer, que eu acho que o custo de demorar se torna maior do que o custo de você postergar para ver o que os outros estão fazendo, tá certo? Então, eu acho que, de certa forma, não é vantagem a gente esperar tanto. Ainda assim, vai ter uma tramitação que pode ser muito longa, pode ser mais rápida, tá certo? Aí eu definitivamente não tenho como dizer, mas dar o pontapé inicial eu acho que foi bastante tempestivo, sim. Não sei se a Priscila tem alguma coisa a falar sobre isso. Eu concordo com o César com relação à tempestividade. Inclusive, o próprio DMA ele foi inspirado justamente em vários casos que ocorreram na Europa com relação ao antitruste, que demoraram anos. E hoje, por exemplo, a Anatel ela já encara lá 2 segmentos que você tem essa contestação, né? Tanto na parte de voz quanto na parte de TV por assinatura, que tem uma relação muito próxima com essas plataformas, e a gente tem uma linha de quando você tem um nível de competição adequado, você pode desregulamentar, mas às vezes a gente não consegue sequer conseguir dados dessas plataformas para poder colocar tudo dentro de um mesmo mercado, entendeu? Outro problema que a gente tem enfrentado recentemente, por exemplo, os tribunais, o STF, todos os tribunais, eles mandam para a Anatel todas as notificações de bloqueio de contas, porque hoje você não tem um agente, né, que a gente está discutindo muito aqui a parte de mercados, mas a gente tem um mundo aí relacionado a serviços que também está patinando, né, a gente teve lá o PL 2630, que já como uma iniciativa, mas que é um outro mundo e que precisa ser explorado também. Eu queria, na verdade, também resgatar a pergunta em relação a eficiências e dar um exemplo da eficiência de dados, por exemplo. Quer dizer, portabilidade de dados, que está sendo muito discutido, interoperabilidade, portabilidade de dados. A gente sabe, quer dizer, que, na verdade, os dados nessas plataformas digitais, eles são como um Lego que vem sem instruções. Então, eu tenho ali um monte de peça e que ainda eu vou montar, certo? Então, eu tenho que estimular, manter o incentivo à criatividade, manter o incentivo à inovação de como eu vou montar esses dados. Então, assim,
passar o dado trabalhado, quer dizer, eu portar dados trabalhados, eu posso estar comprometendo a eficiência. Por quê? Porque, na verdade, eu não estou conseguindo me apropriar devidamente de tudo que eu trabalhei naqueles dados. Mas o dado mais bruto, tá certo? Eventualmente, por exemplo, se fala muito no Facebook, quer dizer que quando eu faço upload de um monte de fotografia, de uma coisa que são dados mais brutos, existe isso, está no relatório de 2020, eu tenho muita dificuldade de portar para outra plataforma digital, outras plataformas digitais não aparecem. Então, esse entendimento de que parte da informação faz sentido portar e que parte representa um puto investimento em inovação, porque você está realmente montando Legos que não tem manual de instrução e que você quer incentivar que o cara faça isso da melhor forma possível. E isso, na verdade, é resultado do próprio movimento de concorrência por inovação, tá certo? Isso eu não quero que seja portado. Por quê? Porque isso tem que ser apropriado porque inovou. Então, essa divisão de que dado, por exemplo, vai ser portado, eu acho que ela embute muito dessa discussão de eficiência. Quer dizer, eu não vou estar tudo prontinho do jeito que eu trabalhei eu montei aquele Lego de uma dificuldade louca, tá certo? Eu não vou fazer isso. Então, isso, para mim, já embute muito um cálculo de eficiência. Isso tem sido muito discutido em outros países também. Ninguém pensa disso, olha, tudo que você trabalhou naquele dado, você vai ter que portar, tá certo? Isso não é cogitado, porque senão você está matando a própria essência de onde está trazendo benefício o processo concorrencial e inovação. Não sei se ficou claro esse exemplo para aplicar em eficiência, tá certo? De como fazer uma regulação que respeite a questão de eficiência e que está na origem por que eu quero concorrência e inovação? Por que eu quero isso? Não, ótimo. Obrigada, César. Acho que fez sentido, sim. E assim, pessoal, a gente já passou 1 minuto do nosso horário. Eu sei que a gente ainda tem outras perguntas e mais pessoas querendo comentar, mas como o César e a Priscila comentaram, né, a gente está no começo desse processo e certamente vão ter muitas outras oportunidades para que esse debate aconteça, seja aprofundado e para que a gente possa fazer essa discussão. Quem sabe depois que a Copa do Mundo já tiver acabado e todo mundo já tiver passado por esse momento de, enfim, muitos eventos, muitos feriados e tudo mais. Então, eu só queria, em nome do IBRAC, aqui agradecer a presença da Priscila, a presença do César, a disponibilidade de conversar, de responder todas essas perguntas e de fazer esse diálogo com a gente e já deixar as portas abertas também para novas discussões que, como vocês estão vendo, certamente devem acontecer, né? E passar a palavra para o Ricardo e para o Ribas também. Deixa eu só também, rapidamente aqui, agradecer a participação de vocês, que aceitaram prontamente o convite, nem titubearam. Acharam aí uma data no final de ano super concorrido, então obrigado por virem falar. Acho que a gente dá um pontapé importante aqui com o IBRAC para começar essas discussões do PL. Tem muitos pontos que a gente ainda gostaria de discutir, eu acho que ficou um gostinho aqui ainda de quero mais, porque tem bastante ponto para ser explorado, para ser aprofundado. Considerem, por favor, a gente como um fórum de debates para vocês debaterem, conversarem, sempre IBRAC, mas queria agradecer de novo a participação de vocês, a participação das pessoas que nos acompanharam até agora, e já passar aqui para o Ribas para o encerramento. Muito obrigado. Bom, fazendo coro a esse agradecimento especial à Priscila, né, que é feriado hoje, né, do Executivo. Obrigado pela presença. César, um prazer enorme tê-lo aqui de novo aqui conosco e convidar todos os participantes para as atividades do Comitê de Concorrência, né, do Grupo de Mercados Digitais, da Diretoria de Regulação, que a Marcela representa aqui também. A gente tem as atividades no site do IBRAC, todas as sextas, né, nós temos eventos, né, excepcionalmente nesse período de Copa a gente está fazendo em datas um pouco alternadas, mas quem tiver interesse participe e a gente manda informações sobre a agenda aí sempre movimentada. Priscila, César, se vocês quiserem dar um tchau final para a audiência, a gente encerra. Gente, eu agradeço também o convite. E a gente está sempre aberto às discussões. Esse tema é um tema que tem sido acompanhado dentro dos grupos de competição da Anatel. A Anatel, inclusive, firmou um TED com a UNB
para avançar nessas discussões, e aí esse TED ele prevê uma série de entregáveis, inclusive com a participação de toda a sociedade, vou ter alguns eventos também, então acho que é interessante todo mundo estar antenado, que acho que teremos discussões interessantes no decorrer do próximo ano. Bom, eu faço, quer dizer, o trabalho no Congresso e de fato, quer dizer, mas eu fiz mais a assessoria ao deputado que fez o projeto de lei. Mas a gente reconhece, quer dizer, mais uma vez, a humildade natural de uma coisa que é bastante nova. Enfim, eu incentivo a todos, quer dizer, principalmente a exemplo dessa dúvida da Silvia Fagai, que diz, puxa, será que a gente faria sentido a gente colocar a definição de controlador essencial e tal? Eu acho que tem várias outras lacunas que eventualmente podem ser preenchidas. Não obrigatoriamente serei eu que vou trabalhar com o relator, porque, quer dizer, como já trabalhei com o autor, mas eu acho que vocês puderem trazer de sugestões e tal, eu me comprometo a encaminhar para o assessor, eventualmente, que vai assessorar o relator, quer dizer, aí depende de qual vai ser quais vão ser as comissões, tá certo? E eu posso fazer esse campo de intermediação e de levar, olha só, fizeram tal e tal sugestão e tal insumo, e isso para ser submetido ao relator, quer dizer, se vocês quiserem, dá para fazer esse trabalho também, reconhecendo mais uma vez que é um pontapé inicial, e que eventualmente a gente tem coisas que podem ajudar bastante a esclarecer, e principalmente vocês que estão direto com quem eventualmente vai ser afetado, seja de um lado, seja de outro. Quer dizer assim, olha, tem que lembrar deste ponto, acho que é importante estar na lei. Obviamente que eu não gosto de leis tão detalhadas, eu prefiro que muita coisa, grande parte, quer dizer, vocês vão conversar com o regulador, que seja a Anatel, seja outro, que vá fazer a regulamentação, tá certo? Quer dizer, uma coisa mais detalhada ficar para eles. Mas o que couber em lei, eu me comprometo a levar isso enfim, vocês fiquem à vontade aí de trazer o que vocês acharem. Bom, se já Silvia, se ela tiver uma redação na cabeça que pode ser interessante, enfim. Mas, mais uma vez, é uma coisa que também cabe pensar se isso não é um trabalho da Priscila, tá certo? Lá do órgão regulador avaliar isso. Essa linha divisória nunca é muito clara, né? No Brasil a gente gosta de muita coisa na lei, mas eventualmente, às vezes, muita coisa é bom deixar para ficar mais detalhado, com mais maturidade, justamente esse tempo que se pediu, vamos dar mais um tempo para a gente amadurecer, e talvez o órgão regulador seja o lugar mais adequado para isso. Deixa eu só aproveitar, Ribas, então, já que o César só comentou, né, e fazer um jabazinho do grupo também, você comentou sobre as reuniões, essa é a nossa última reunião do ano, mas a gente tem novidades aí para o ano que vem, trabalhos dentro desse trabalho, acho que está o que o César acabou de falar, sobre uma análise do IBRAC em relação a esse projeto de lei, que certamente vai resultar em uma contribuição. Então, já fica aí para os interessados a oportunidade de participar aqui no Fórum do IBRAC. Tchau, gente. Obrigado. Bom dia a todos.